e a indescritível alegria que me foi concedida pelo seu convite de dirigir algumas palavras nesta primeira missa que você está celebrando, juntamente com toda a comunidade e com seus familiares encontrados presentes. Ao me ver convidar, você me faz pensar nos meus 25 anos, tanto eu como o João Benedito, que estamos fazendo 25 anos, que já se passaram desde a minha ordenação e primeira missa, o que me provocou um desejo de encontrar palavras que servissem tanto para você quanto para mim também. Espontaneamente me veio à mente uma reflexão muito habitual nos nossos dias sobre o perfil do padre hoje. Alguns falam de novos modelos, outros simplesmente as aventuras em novas formas de apostolado que ora dão certo e inspiram os mais jovens, ora leva ao esvaziamento do próprio sentido e pessoal vivência das motivações vocacionais do início. Sem querer ser juiz de ninguém, gostaria de propor um olhar para um modelo especial, para aquele que gerou a missão que desejamos assumir existencialmente o nosso cotidiano, Jesus de Nazaré. Na sua vida histórica, ele se dispôs a escolher e formar pessoalmente por 3 anos aqueles que haveria de consagrar e enviar como continuadores da missão que ele mesmo veio cumprir. Mas, mais do que isso, ele mesmo teve de descobrir que era o desígnio traçado pelo Pai pela sua vida e missão, e o fez através de gestos e atitudes que, se assumidas pelos padres de hoje, certamente os levarão à vivência do sentido mais profundo daquilo que somos chamados a ser. Primeiro, o padre assume raízes e jamais se afasta delas. O padre assume raízes e jamais se afasta delas. Tudo começa com o seu nascimento, no seio de sua família, onde ele encontra os laços, as características e a piedade da vida religiosa. Nenhum de nós nasce sem um contexto. O Filho de Deus também não fez. Um pai e uma mãe, pessoas determinadas com seus traços pessoais, unidos por uma decisão de formar uma família. É assim conosco também. Jesus não desconsiderou suas origens. É importante salientar que Jesus viveu como um judeu, rezou como um judeu, viveu toda a sua cultura, aprendeu de sua mãe e de seu pai. Veja como essa parte ela é muito forte. Jesus aprendeu também com Maria e também com José. Diz o Evangelho, não obstante sua identidade e missão transcendentes, submeteu-se voluntariamente aos pais.
Pelo menos em duas ocasiões, ele demonstrou isso, de submeter-se à vontade dos pais. Quando depois da perda e encontro em Jerusalém, voltou com os pais para Nazaré, quando na festa de casamento realizou o primeiro sinal, que não seria para aquele momento, não fosse a intervenção de sua mãe. O Verbo se encarnou e veio habitar entre nós, homens. Por isso não faz sentido um padre viver, assim, negando todas as suas raízes cristãs que ele aprendeu, que ele traz consigo, rejeitando o que ele acompanhava na vida, a esse mundo e no crescimento de sua vida. Um padre não nega, de onde ele veio, assim, as suas raízes cristãs que estão dentro dele. Não rejeita seus pais. Sabemos que quando o Evangelho fala de odiar pai e mãe por causa de Cristo, o termo correto seria amar menos, porque não se pode amar mais do que pai e mãe. Segundo ponto, eu gostaria de me dirigir, todos esses pontos, eu gostaria muito de dirigir ao Frei Jorge, mas toda a Assembleia, tá bom? Mas de um modo particular muito para ele, não? E hoje ele começa, assim, o seu ministério público, O outro ponto seria, o padre ama a igreja. O padre, ele ama a igreja. Jesus se submeteu, essa parte ela é muito forte, tá? Também é um modo de pensar do cardeal Sarah Robert, Assim, ele tem essa visão, Jesus se submeteu ao aprendizado da lei e da obediência, das tradições religiosas, celebrava as festas judaicas, rezava os salmos, visitava o templo, frequentava as sinagogas. Mesmo sendo filho de Deus, inseriu-se na história da religião do seu povo, sentiu-se parte do povo 100% judeu. Um padre não pode pretender viver o seu ministério sem a igreja, sem criar uma liturgia própria, uma teologia dogmática das suas próprias conclusões. Ele precisa ser igreja, assumir as consequências da condição ilimitada do que com ele busca a Deus. Certa vez Jesus estava no Monte das Oliveiras e, olhando para Jerusalém, chorou diante do fechamento do seu povo. Chorava e dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-nos, como a galinha reúne os pintinhos, mas não quisestes, porque não reconhecestes o tempo em que fosse visitada. Ele se compadecia do seu povo, de sua religião, e o padre deve também ter esses sentimentos. Quem não sente nada pela igreja não deveria ser padre, Veja, padre dizer assim, o sacerdócio dele é para o povo, não é para a igreja. Por isso esta parte, não é este modo de servir. Então você que começa a sua vida hoje, assim que venha muitas graças na sua vida. O padre se une aos pecadores. Um outro elemento muito importante na vida de Jesus. O padre que se une aos pecadores. É o terceiro ponto. É uma parte muito forte esse aqui para um sacerdote. Não importa quem ele seja, basta ser sacerdote. Quem não, Jesus se fez batizar
por João Batista. Hoje foi lido no Evangelho de hoje, não? O Evangelho de hoje está falando também da conversão. Não deveria, por João Batista, precisou insistir com ele, porque o batismo era uma iniciação à penitência e à conversão. E o esposo não precisa disso, mas quis cumprir toda a justiça. Foi para a fila dos pecadores. Não apareceu de modo espetacular, como se representasse o novo, o exclusivo ou independente. A mudança de paradigmas que derrubava todos os alicerces nos quais a história se tinha até ali se apoiado. Veja, não precisava se batizar, mas vai, se coloca na fila dos pecadores. Aí depois completa, né? Antes de começar a atender os outros, só um artigo só, queria pegar aqui um pensamento de Papa Francisco, né? Ele entrou na caminhada do povo e da humanidade, colocando-se primeiro atrás ou ao lado ou na frente, e tudo isso. Isso sempre faz lembrar de todas as vezes que o Papa Francisco atende a confissão na Basílica de São Pedro, uma vez por ano. Antes de começar e atender os outros, ele se ajoelha no confessionário e se confessa primeiro. O padre é sempre e inevitavelmente um pecador, e sempre será. Não é compreensível que pretenda ser instrumento de reconciliação com Deus, sem buscar frequentemente e em primeiro lugar ele mesmo a reconciliação. O padre é um irmão de cada pecador, porque também ele é pecador, e administra o ministério da reconciliação, somente porque, antes de tudo, ele mesmo foi reconciliado por Deus. Como esta parte é importante na vida de um sacerdote. Para ele fazer essa ponte, ele tem também que estar reconciliado com Deus. Essa é uma característica, é uma das mais importantes para um sacerdote, né? Que está começando, para nós que já estamos há 25 anos, Frei Eusébio também que já tem 50 anos de sacerdócio. Cada dia é esse momento para um sacerdote também se reconciliar com Deus. O quarto ponto que eu queria me deter assim, não é? O padre realiza sua missão em comunidade. Sempre em comunidade, o padre vai realizar a sua missão. Jesus fez parte de um grupo, é verdade que ele era o mestre, mas também é verdade que Jesus já não vos chama servo, pois o servo não sabe o que vai ao Senhor. Chamei-vos amigos, porque tudo dei a conhecer o que recebi do meu Pai. Veja, para ele existir esse clima, né? Entre toda a fraternidade, não? O mestre não chama de funcionário, né? Nem de servo, mas chama de amigo, porque só o amigo ele sabe o que faz. Só o amigo, não é? Ele vê. O escravo não vê e o servo não vê. Depois, uma outra parte importante. Na maior parte de sua missão, ele se fez acompanhar pelos que tinham escolhido. Aparentemente, só no fim de sua missão, quando deveria experimentar o ministério da paixão e morte, só então ele afirmou para onde iam os discípulos. Não poderia segui-lo
Assim mesmo, pediu que alguns os acompanhassem até a intimidade do Monte das Oliveiras para vigiar com ele. Assim também o Padre compreende desde cedo que seu ministério não é pessoal, sustentado apenas pelas suas capacidades. Ele não só fala em equipe, mas ele vive em comunidade. Suas diferenças próprias da especificidade do seu ministério jamais servem como obstáculo para separar os irmãos. Do mesmo modo como o padre é responsável de formar, animar a comunidade, assim também ele mostra que é o homem da comunidade. Então, Feijós, o padre é o homem da comunidade, não é? Essa parte é muito bela, sabe? O padre é o homem da comunidade. Ele jamais parecerá um profissional liberal. Ele parecerá muito mais com um legítimo e responsável funcionário público, aquele que não vive sozinho, mas aquele que está a serviço da comunidade. O padre depois tem outro ponto que eu queria também assim me dirigir ao Frei Jorge diretamente, assim, não é? E a toda a comunidade. Esse aqui. O padre se interessa por cada pessoa, faz parte da vida do sacerdote, se interessar pela vida de cada pessoa. Jesus tinha um olhar, e até particular, para cada pessoa, ainda que fosse extraordinário comunicador público. Suas atenções atingiam cada pessoa, e ele era capaz de compreender o momento de cada um. Seu olhar foi sentido por Zaqueu, publicano, pela mulher cananeia, que era pagã, pelo centurião que pediu a cura do servo. Este, não só pagão, mas membros da força de ocupação do Império Romano. Por Mateus, quando estava cobrando impostos. Ser padre nos dá a oportunidade, pessoas, de olhar para a vida com lentes de alimento e para as pessoas com microscópio. As pessoas mais difíceis, menos gentis, conseguem enxergar isso, mas o padre precisa sabê-lo. Um outro ponto seria o 6. O padre é um comunicador. Jesus sabia comunicar para as multidões. Sabia afastar-se um pouco para falar da barca de Pedro para os indivíduos. Sabia usar de todos os modos possíveis e imagináveis para transmitir alguma coisa para o além do que as palavras conseguem dizer. Fazer a lama com a saliva para sujar os olhos do cego, para depois fazer ele que fosse levar, pedir uma moeda para mostrar nele o rosto de César e fazê-los concluir resposta daquilo que tinha, perguntando, escrever no chão silenciosamente, para que o barulho do tempo reflexivo do silêncio fizesse os acusadores de uma mulher adúltera. O padre aprende com Jesus. Seus gestos falam mais que suas palavras. Entende que a comunicação, para ser eficaz, precisa levar em conta não as condições de quem fala, mas a de quem escuta. Outra parte muito importante, as condições de quem escuta.
Jesus mestre fazia isso muito bem. Sabe que sua fala pode ser teológica, filosófica, brilhante, breve ou longa, mas precisa ser comunicação de Deus e da sua palavra. Então, Frei Jorge, o seu ministério vai ser muito forte, muito abençoado, não é? Se vier por este modo de ser. A comunicação, não é? Veja, o padre é um comunicador, mas precisa ser comunicação de Deus e de sua palavra, para que encontre a força, não é? Como assim, ó? É como o evangelho de hoje. É assim, ó. João Batista tinha somente a voz, mas a palavra era de Deus. A voz era de João Batista, mas a palavra era de Deus. Depois, ó, e que além disso precisa ser minimamente interessante, para que não seja levado pelo vento. O padre sabe que as pessoas estão sedentas de Deus, e por isso suas palavras são sempre gestos interessantes, se estiverem permeados pela relação de Deus. Veja, então tudo brota a partir da palavra e da sua escuta. Depois, não é? O padre acolhe a todos. Veja, uma outra característica do sacerdote. O padre é aquele que acolhe a todos. Jesus não tinha juízos de condenação para quem quer que fosse. Dos seus grupos existentes de sua época, o grande mestre procurou dialogar com todos. Não se identificou com nenhum deles, não os desprezou, nem se apegou ao poder, como os sumos sacerdotes eram ligados ao sacerdote. Não aceitou violência por meio de revolução, como faziam os zelotas. Não se apegava somente à letra da lei, como fazia os fariseus, mas procurava o espírito da coisa, não é? Aquilo que fazia engrandecer a pessoa na busca, não? Do grande mistério, não é? Do mistério exacerbado que cada um de nós também procuramos viver. E por último, Frei Jorge, gostaria de me dirigir a você aqui com essas palavras, né? O padre busca viver na autenticidade, mas também na liberdade. Jesus vivia de autenticidade, e isso levava a demonstrar sua liberdade diante de tudo e de todos, até mesmo diante do Pai. Ele não tinha problema em frustrar as expectativas das pessoas. Depois, a exemplo dele, o padre deve viver na autenticidade e na complacência. É muito fácil buscar receitas para atrair as pessoas, para provocar respostas de carinho, de compreensão, ou mesmo financeiras. Mas o padre, vivendo assim, pode contar com todo o sucesso possível para os critérios humanos, mas não só será semelhante ao seu mestre, e nem estará carregando a cruz de cada dia. O padre só será completamente livre se for autêntico, se estiver disposto a morrer. Não há maior liberdade do que ser capaz de negar-se a si mesmo. E na lógica de Deus, isso não significa desprezo pela vida, mas se for por causa dele, significa oferta, sacrifício e ressurreição na sua vida também, como sacerdote. Depois, e quero finalizar, né, as minhas palavras, né, para o Frei Jorge, diretamente, né, que o padre se identifica com aquilo que é chamado a ser. O padre se identifica
com aquilo que ele é chamado a ser. Jesus jamais, Jesus mais que qualquer outro ser humano, descobriu a sua própria identidade histórica. Sua missão se confundiu com sua vida e com sua palavra. Todo reino dividido será destruído, mas todo reino integrado pela comunhão perfeita da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expressa a perfeição do ser. A diversidade que se integra totalmente. O nosso conhecimento, nossa vontade e nossa ação precisa encontrar a unidade daquilo que somos. São Paulo disse: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Este eu faço. Somente o Padre, que procura integrar sua vida, sua fé, seu conhecimento e sua missão, é que pode ser para o mundo sinal de Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para Jorge, o Papa João Paulo II dizia que Cristo, ao encarnar, trouxe nova luz para o ser humano, além de revelar ao homem quem é Deus. Revelou também ao homem quem é o homem. O grande Francisco de Assis dizia que o ser humano é o que é diante de Deus, nem mais e nem menos. Por isso o Padre encontra em Cristo, Jorge, a possibilidade de viver intensamente a humanidade de Cristo. Então que essa humanidade você busca, para, assim, independente de qualquer pessoa, seja grande o teu sacerdócio para toda a comunidade a quem você um dia for confiado. Parabéns para você.